Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Estamos de volta ao curso Fé, estamos no módulo 1, Determinação, e estamos na 36ª lição com as suas partes e seções. E nós estamos, agora, a lição de número 36 é sobre as provações. Nós vimos ainda na parte anterior que o Salmo 182 fala das provações de Davi, oportunidades em que Davi passou. Algumas delas Davi perdeu. Nós temos o caso do adultério de Davi, da vez que ele mandou recensear o povo, que foram tentações que ele fracassou quando foi tentado por elas. Mas temos também as provações dele, em que ele passou completamente ileso, em que ele tirou nota 10 e ele glorificou ao Senhor Deus. Sem sombra de dúvida, ele não era o perfeito viria tempos depois, que era o Senhor Jesus Cristo, que foi tentado, provado em tudo e passou com nota 10, jamais caiu. Davi era homem, Davi não era o Cristo. Davi era um homem que tem o seu lugar na história, foi um grande herói da palavra de Deus, um homem que deixou para nós exemplos bonitos desde criança, com a sua fé, o seu testemunho, e em todas as provações pelas quais ele passou, menos essas duas que eu lhe citei, o Davi obteve nota 10. Ele não tocou na glória que era de Deus, ele não fez além daquilo que Deus lhe havia determinado. Isso nós fizemos como Davi, menos os dois pecados, porque não há razão para nós adulterarmos e nem sequer sermos movidos por Satanás para recensear o povo. Naquele caso ali presente, que ele queria, estava sendo uma tentação para ele, nós haveremos então de ter uma consideração grande do Senhor Deus. Ele disse: achei a Davi um homem segundo o meu coração. O Senhor Jesus disse que Deus é Espírito, e Ele anda procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus, no dia de hoje, está procurando pessoas que também se ofereçam para ser como Davi foi. Bem, hoje nós vamos entrar na parte número 6, cujo título é A Hora das Provações. Isso está escrito em Lucas, capítulo 8. E existe uma hora na nossa vida em que nós somos provados. E certamente essa hora mais cedo ou mais tarde chega. Assim como o mundo dá voltas, gira em torno de si mesmo, em torno do sol. Em torno de si mesmo ele nos dá o dia e a noite. Em torno do sol ele nos dá aí as estações do ano, né? E nós temos aí fases distintas. Assim também de vez em quando acontece. Nós estamos numa alegria tremenda e de repente nós passamos por certas situações dolorosas, difíceis, que muitas vezes nós não sabemos como reagir, o que fazer. Aqui no livro de Deus, Lucas capítulo 8, versículos de 9 até o 15, Jesus está explicando a parábola do semeador. Os discípulos não haviam entendido e eles fizeram assim. E os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta? Jesus aparentemente tinha saído fora do seu ensino. Que ele ensinava coisas espirituais, falava como a pessoa devia se aproximar de Deus, tal.
E de repente ele fala de um lavrador que saiu a semear. E quando ele semeava, lançava sua semente, costume daquela época, ele disse que uma parte da semente caiu na beira da estrada, outra parte caiu no meio de pedregais, outra no meio de espinhos e outra em boa terra. E os discípulos não entenderam. Bom, a gente não quer ser agricultor, né? Nós somos até pescadores. Se ele nos ensinasse aí como é que se atrai peixe com o nosso barco, seria melhor. E ele vem dar agora lição de lavrador. Bom, eles não entenderam e disseram assim: que parábola é esta, Senhor? Que ensinamento é esse que o Senhor está nos dando? E respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos mais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Bom, uma lição que ainda não é da lição de hoje é o seguinte: nós que somos de Jesus, nós temos direito de reivindicar essa bênção de conhecer os mistérios do reino dos céus. Nos é concedido isso. A vós outro vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Aos mais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então, para nós podemos orar: Senhor Deus, abre o meu entendimento para conhecer os mistérios do reino dos céus, conhecer a Tua palavra, me ensina a conhecer a Tua palavra, que o Espírito Santo seja o meu professor. Se orarmos assim, nós vamos conseguir. E Jesus continua dizendo: este é o sentido da parábola, quer dizer, a revelação. A semente que o semeador se semear é a palavra de Deus. Então sempre você pensa na palavra de Deus como uma semente. Uma semente é uma coisa simples. Por exemplo, um grão de arroz. Você descasca, você cozinha, você come feijão. Mas se você plantar, ele dá um pé, com centenas de outras sementes. Então a palavra de Deus é uma semente. Se você guardar para você, ela não produz nada. Mas se você semear a palavra de Deus, e se você antes de semear tiver cuidado de preparar a terra, ela vai produzir e vai produzir muito. Então diz aqui que uma parte caiu à beira do caminho. E Jesus disse que essas pessoas são as que a ouviram, a palavra, mas vem em seguida o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então existe um número de pessoas, e todo cristão encontra esse número de pessoas, que ele semeia e eles recebem a palavra. Cara, não é verdade. Eu gosto da palavra de Deus, ela me faz bem, mas ela caiu na beira da estrada. Em seguida, vem o diabo e arranca a palavra. E a pessoa continua agindo da mesma maneira. Se ele tinha um vício, ele continua com o vício. Se ele tinha um pecado, ele continua com o pecado. Se ele tinha um desejo secreto no coração de fazer uma coisa errada, ele volta àquele desejo. A palavra veio, iluminou e disse: eu tenho que parar com esse vício, parar com esse pecado, tem que tirar esse ódio do coração, esse desejo ilícito. Tudo bem, mas em seguida ao que ele fez isso, que a palavra estava, vem o diabo e tira. Daí um pouquinho você diz: mas não é possível, aquela pessoa prometeu, aquela pessoa empenhou a palavra dela e ela não cumpre o que ela prometeu? Que coisa difícil, que pessoa ruim para se tratar. Não é que a pessoa seja ruim, é que ela não tinha, vamos dizer, a palavra caiu na beira da estrada. Então o semeador talvez deveria ser menos desastroso, mais habilidoso, porque essa pessoa que semeia na beira da estrada quer jogar a semente fora. Talvez aí seja o defeito do semeador. Eu não sei, temos que estudar essa parte. O que eu estou pegando na lição hoje, que é a aprovação, é o seguinte: a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Então existe um número de pessoas que você prega a palavra e eles ficam boca aberta. Oh, que maravilha! É isto que eu queria, agora eu encontrei. Recebe com alegria.
E são capazes até de dar testemunho para os outros. Tem gente que é meio retraída, os outros são mais expansivos, né? Então eles contam para todo mundo: encontrei a verdade, é Jesus, eu estou indo em tal lugar, Deus está me abençoando, tal, mas eles não têm raiz. Receberam a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. E disse aqui o Senhor Jesus, que eles são como pedra. A terra que tem pedra, você planta uma semente, se estiver um dia assim chuvoso, ela nasce e fica bonitinha, porque aquela quantidade de terra que existe sobre a pedra é suficiente para aquela plantinha. Mas aquela plantinha vai crescer e ela então solta as suas raízes. Aí o sol aparece, esquenta aquela pedra e mata a plantinha. Eu não sei se também aqui a culpa é do semeador, porque ele deveria ter preparado o terreno. Você sabe que você pode ter o pior terreno do mundo. Se você preparar o terreno, você terá o jardim mais bonito do mundo. Ah, mas tem muita pedra. Você tira as pedras, põe de um lado. Você busca a terra de outro lado, traz para ali. Então tem que se fazer uma preparação. Em Israel, você vai naquelas colônias que eles formam, e você vê quase que em pleno deserto, laranjais, pessoal colhendo uvas, colhendo frutas ali, porque eles prepararam a terra. O nosso Nordeste, que é tão sofrido, se recebesse um carinho de preparação, fizesse ali dutos para levar água, e para quando não chovesse, né? Desse condições ao povo também para se alimentar, para poder ter saúde, ter força, ter inteligência, e ensinasse eles a plantar e tal, puxa, seria um local próximo. Não existe lugar ruim, a pessoa faz a coisa. Então, não sei aqui, mas eu acho que poderia ser preparado. Mas não foi preparado, se lançou a semente, não houve tempo. E há aquelas pessoas que recebem com alegria, e às vezes são as mais amigas do pregador. Elas logo se encostam no pregador: o que o senhor precisar, nós estamos à disposição. O senhor pode ter certeza, franquinho a casa, o senhor pode passar lá, se hospedar lá, o senhor tal, e fica com alegria, e dão boa ajuda, e começa a testemunhar, e você diz: ó, esse é um cristão maravilhoso, mas cuidado, o terreno dele tem pedras, o terreno dele não é o bom terreno. E Jesus falou aqui, e na hora da provação, se desviam, eles creem por algum tempo, mas existe uma hora em que Deus permite que o inimigo nos prove, em que nós chegamos à conclusão de que uma coisa séria está acontecendo. E tem gente, por incrível que pareça, que abandona Jesus, esquece-se da palavra de Deus e segura qualquer coisa nesse mundo, e depois se arrepende, depois chora, depois diz: puxa vida, por que eu não fiquei fiel? Olha, eu já cantava no coro, e eu já pregava, puxa, eu estava prosperando, mas ele não tinha uma raiz. E aí eu acho que o pregador, uma raiz profunda, porque tinha pedras, o pregador tem que preparar. Eu acho que nós, pastores, temos que pensar mais na obra de Deus, nos sacrificar, adentrar dentro na palavra, extrair da palavra ensinamentos, limpar o terreno, para que essa planta possa soltar as suas raízes e ela encontrar terra fértil, terra adubada, terra preparada, onde ela vai extrair as suas vitaminas, seus sais minerais, vai crescer, vai desenvolver e vai ser uma bênção. Então aqui, nesse caso, a palavra caiu sobre pedra, e na hora da tentação, meu irmão, coloca isso no seu coração, existe a hora da tentação, e quando ela vier, não diga: não quero mais nada com Jesus, eu pensei que para mim a vida seria um mar de rosas depois que aceitei Jesus. Bem, o próprio Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições. Ele ensinou bastante. Ele falou que vai chegar até o dia em que pai se levantará contra filho, filho contra o pai, e até alguém que nos matar
cuidará que está prestando um culto a Deus. Foi Jesus quem falou dessa maneira. Bom, deixa eu ler o restante aqui, porque você viu que tem a hora da aprovação e você tem que firmar-se. Eu gosto dessa parte aqui, eu gosto até de pregar. É uma das minhas mensagens preferidas. Aqui caiu entre espinhos, Lucas 8,14. São os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. Bom, esses aqui são um pouquinho melhor do que os outros. Eles ouviram a palavra, eles passaram pela tentação. Mas depois da aprovação, depois dessa hora da aprovação, acontece um outro tipo de tentação, em que eles não abrem mão. Jesus disse que eles foram sufocados com os cuidados da vida. Bom, missionário, eu tenho que lutar para ter a minha casa, tenho. E a casa de Deus. Não estou falando de uma igreja, um prédio, a obra de Deus você está cuidando. Não, depois que eu me formar, você sabe que eu estou fazendo medicina, né? Estou fazendo direito, engenharia. Então eu não posso agora dedicar-me à palavra de Deus. Eu tenho que dedicar aquele curso que é pesado, missionário. É uma luta, é uma brabeza, mas eu estou vencendo. Quando eu me formar, então eu vou me dedicar à palavra de Deus. É tarde. Não, mas o senhor quer dizer que eu devo abandonar a faculdade? Não. Mas primeiro deve vir a palavra de Deus. Você não tem que se preparar. Não, ela está se preparando para casar. E o senhor sabe, né? O noivo dela nem de Jesus é. Ela é doida. A palavra de Deus proíbe o casamento do fiel com o infiel. Ela pergunta que comunhão há entre as trevas e a luz, entre Cristo e Belial. Nós temos que abrir os olhos. Não, missionário, eu estou lutando para formar o meu filho. Ah, muito bem, você deve lutar. O senhor sabe, né, comprar livro de faculdade, pagar mensalidades, essa hora, a idade, roupas, tudo, não está fácil não. E a parte espiritual, bem, eu espero que um dia Deus salve ele, você é doido. Então, os cuidados da vida, e Jesus disse mais, riquezas. A pessoa estava passando fome, aceitou a palavra de Deus, os horizontes se abriram, e a pessoa deixou-se levar pela fascinação da riqueza. Puxa, eu tenho capacidade, e eu vou entrar no empreendimento e eu vou ficar podre de rico. Por que ficar podre de rico? Será que a vida de uma pessoa vale pelo que ele possui? Ele tem que ter 10 apartamentos, 10 casas, 10 automóveis? Eu não sei a minha velhice, mas então você não está na palavra de Deus. Deus pode dar para você 1000, mas não você fazer daquilo ali o alvo da sua vida. Você ser possuído pela fascinação da riqueza e os deleites da vida. Ah, missionário, o senhor desculpa, mas e sábado na reunião ou domingo não dá, né? Sábado eu tenho que ir para a praia, afinal de contas eu tenho uma lancha, eu vou para alto mar pescar com os amigos, eu tenho a minha casa de campo. Se eu não aproveitar da vida agora, quando é que eu vou aproveitar? Está aqui, ó, os deleites da vida. A pessoa perde tanta bênção. Não sou contra, ele pode segunda, mas eu tenho que trabalhar, então arranja um dia para tirar como descanso, mas não aquele dia de servir a Deus. Os deleites da vida, essas coisas sufocam, né? Os seus frutos não chegam a amadurecer, elas chegam a lançar fruto. E às vezes, tanto fruto que a pessoa diz, olha, que pessoa abençoada, mas não amadurece, não vinga. Porque a maior riqueza, a maior realização que uma pessoa pode ter, é saber que existem pessoas no mundo de Deus que foram salvas pelo ministério dela. Que talvez ela trouxe na minha reunião, eu preguei, fiz apelo, a pessoa aceitou. Mas foi ela quem levou aquela pessoa para a igreja, quem plantou a semente. O fruto dela amadureceu, ela conseguiu salvar uma pessoa. Tem pais que não salvam nem os filhos. Tem filhos que não estão salvando pais. Tem marido que não salva as esposas. Tem esposas que não salvam os maridos. E depois, o que acontece? Bem que eu tentei. Bom, Jesus falou no outro tipo de pessoas. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, esses frutificam com perseverança.
Tá bom? Vamos passar agora para outra parte. Alô, moçada, eu sou o Thales, eu estou aqui